Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Sandra Chayo. A Sandra, que é diretora de marketing e estilo do Grupo Hope, a marca de lingerie número 1 do Brasil, tá certo? Tá certíssimo, então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Gente, antes da gente começar aqui o nosso papo incrível, deixa eu fazer um jabazinho aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, Cafeinarme com Super Coffee, que inclusive acabou de lançar produtos novos, ajuda a gente a manter nosso pique de disposição aí de dia, de noite, de final de semana, para trabalhar, para fazer atividade física. Então, conhece cafeinarme.com.br, tem os links aqui na descrição e também você pode usar o cupom DGPodcast, que vai ter um descontinho lá, beleza? Nosso segundo patrocinador é a Swile, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então, se você quer levar mais qualidade de vida para o seu funcionário, você pode contratar a Swile, leva a Swile para a sua empresa, que seus funcionários vão poder usar o crédito ali no cartão em milhares de estabelecimentos, em 8 categorias diferentes. E o terceiro é o próprio GLA, né, que está aqui com a gente, que se você então busca aulas, cursos, comunidade, tudo de growth, seja para sua carreira, seja para sua empresa, o GLA é o lugar certo, baratinho, super acessível. Inclusive tem os extras do podcast também, tá? Todo episódio que a gente grava tem sempre uma ou duas perguntinhas que a gente coloca lá. Beleza? Todos os links na descrição, acessa lá e conhece nossos patrocinadores. Show? Vamos voltar aqui para o nosso papo então. E eu queria, antes de tudo, acho que até vai servir de gancho para várias perguntas aqui, que você contasse assim, brevemente um pouco da história da Hope e um pouco da dimensão dela, tamanho, número. Claro. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu vejo que aqui vem muitas startups, muitas DNVBs e assim, o fato de eu estar aqui quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certinho, né? Tem várias aqui. A Hope nasceu há 56 anos atrás, em 1966. Foi fundada pelo meu pai. E ela foi criada numa época onde os grandes negócios se faziam na indústria, né? E eu acho que o nosso principal trunfo, assim, é saber se adaptar ao mercado, assim, ao longo dos anos. Então, na era que o varejo deu o boom do varejo, o boom dos shopping centers, a gente soube entrar no varejo. Na era digital, a gente soube ir para a era digital. Eu vou até te perguntar umas coisas disso, inclusive. Com certeza. E, então, por isso eu me orgulho muito de estar aqui, porque, enfim, com todos os convidados que você recebe, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Com certeza, com certeza. E hoje, então, a Hope é uma empresa de 56 anos, que tem mais ou menos 1.200 colaboradores, tem uma fábrica própria, com mais de 33 mil metros quadrados, produz mais de 7 milhões de peças por ano. Então, todos os anos são milhões de mulheres comprando os nossos produtos. Boa. E isso me dá muito orgulho. Muito massa. Não, você falou do estar fazendo coisa certa, né? Com certeza. Bom, antes de tudo, convidado, eu faço meu dever de casa, né? E faço uma pesquisinha ali. E eu fiquei muito impressionado com a história de vocês, muito mesmo. E ao longo aqui nós vamos falar de algumas coisas disso. Só uma última pergunta antes. Qual que é o seu papel hoje, realmente, que principais responsabilidades você tem no grupo? Então, hoje a Hope é uma empresa que tem 3 marcas. A gente tem a Bonjour Lingerie, que é uma outra marca de lingerie mais acessível e democrática. A Hope Resort, que é uma marca de lifestyle, uma marca que tem a moda praia, a moda fitness, da nossa vontade de sair do underwear e partir para o outwear. E o meu papel é muito de preservar a cultura, né, das marcas, dos nossos valores, do nosso propósito. Cada uma das marcas e a empresa em si tem um propósito, tem uma razão de existir. E o meu papel é muito em função disso. Eu também tenho um papel muito importante com a nossa rede de franquias, né? Acabo sendo uma embaixadora, uma zeladora dessa rede que nos dá tanto orgulho. É uma rede muito qualificada, né? A gente tem franqueados realmente fora da curva. E estamos com mais de 230 franquias, então é uma responsabilidade grande. Boa. Eu até quero entrar na franquia, na verdade, vai ser um dos principais tópicos aqui que a gente vai conversar. Mas antes, você falou da preservação da cultura,
E eu vou até fazer um jabá aqui para um podcast, para um outro podcast que é do Zero ao Topo, que eu ouvi a história bem detalhada de vocês, do seu pai, depois da entrada sua e das suas irmãs. E dá para perceber, Sandra, desde o início que seu pai sempre foi ultra para frente, né? Sempre inovando, e, enfim, até bem tomando risco também, né? Na brincadeira. Sim. E aconteceu uma coisa curiosa na história, que entraram as filhas, né? Você e mais 2 irmãs. E em negócios tradicionais, é normal de se imaginar que, pronto, entrou a próxima geração, avacalhou o trabalho do pai, né? E vocês foi o contrário, o negócio só explodiu muito mais. Sabe aquele fundador que fala assim, não, eu sempre fiz desse jeito, então vamos continuar fazendo? Esse não era o meu pai. Ele queria coisas novas, ele não gostava de ficar sempre no mesmo lugar, ele queria sempre inovar, sempre olhar para frente. Então, assim, conhecer a história é fundamental, né? Assistir esse podcast é bem bacana por causa disso. Eu conto em detalhes realmente a história dele, a história da empresa, mas a gente tem que olhar para frente, não pode viver do passado. E o que... Aí você falou de preservar a cultura, né? O que você acha que foram os princípios pessoais dele, até da empresa desde o início, que vocês, né, como a nova geração ali, fizeram questão de manter super vivo na empresa? A gente tem alguns valores muito sólidos, né? Por exemplo, qualidade, conforto. Tudo bem, é premissa para qualquer marca, ainda mais de underwear, mas para a gente a qualidade, por exemplo, não é só a qualidade do produto, é a qualidade das relações, a qualidade de tudo que a gente faz, né? Tem alguns outros valores que são também pilares para tudo que a gente faz, por exemplo, a inovação. Né? A inovação está na nossa história, está no nosso sangue, a gente não consegue fazer sempre a mesma coisa, a gente precisa olhar para frente, ver quais são as tendências e como que a gente vai sempre se manter atualizado. Por isso que eu falo que eu fico honrada de estar aqui, porque é uma senhora empresa de 56 anos, né? Tá aqui num lugar onde é o lugar de empresas mais novas, startups, DNVBs, então isso mostra que a gente está realmente no caminho certo. E outras questões como a brasilidade, às vezes as pessoas acham, Hope, será que é uma marca gringa, né? Porque é tão grande, sim, o nome é gringo, mas não, a gente é uma empresa brasileira e a gente faz questão de contratar modelos só brasileiras, a gente prestigia o nosso país, somos mulheres brasileiras produzindo produtos e vendendo produtos para mulheres brasileiras. Legal. E o que você acha que depois que vocês entraram, se não me engano, 98, 99? 99. O que você entende foram as principais mudanças assim, que você e as suas irmãs acabaram proporcionando? Meio que o que vocês foram complementar ao pai de vocês, fundador? Então, a gente foi com uma garra, uma vontade de fazer acontecer, porque ele se viu, num certo momento, meu pai foi all in, assim, ele pegou tudo que ele tinha para fazer essa cisão, ele não queria brigar com os irmãos, né? Ele fez uma separação da empresa. Sim. E ele queria começar do zero. Então, a gente foi com essa vontade de ajudar ele. E eu acho que o principal benefício que ele ganhou foi realmente de ter pessoas comprometidas querendo fazer ele conseguir fazer tudo o que ele queria fazer, realizar todos os sonhos que ele queria. Então, foi um momento que ele mudou a fábrica que ficava aqui em São Paulo, ele levou a fábrica para o Ceará, muito de olho já no futuro, né, com essa visão de futuro que ele tinha de querer, de onde tem mão de obra, né, especializada. Aqui em São Paulo as pessoas estavam indo trabalhar em shopping, em telemarketing, e faltava costureira. Então, ele viu que lá tinha essa mão de obra. Hoje a gente vê como isso é valioso. Além dos incentivos fiscais, então, ele queria ser muito maior do que ele já era. E a gente precisava estar lá para ajudar ele a conseguir conquistar isso tudo que ele queria. E também a gente trouxe um outro olhar, porque ele enxergava muito que a moda íntima ainda não era nem chamada de moda, né? Ah, sim. Era muito mais uma roupa muito mais funcional, sim, né? Para proteção, né? Tinha esse aspecto mais funcional. E ele tinha essa certeza de que a lingerie ia virar moda. Ele não sabia como, né? E ele falava assim, eu não vou saber fazer isso, mas com certeza vocês vão. Vocês são mulheres, vocês são usuários. Então, ele tinha visão, só que ele precisava da gente para fazer isso tudo acontecer.
Massa. E quando vocês entraram, a empresa já tinha, sei lá, 30, 33 anos, né? Se eu continha de padeiro aqui. Imagino que apesar dessa história bonita inteira, tenha tido uns percalços aí no meio do caminho, especialmente até filosoficamente, assim, talvez o core não, mas certamente em algumas decisões de qual próximo passo dar e tal, eventualmente tinham discussões e conflitos. Que tipo de... Não, foi uma época bem complicada. Essa fase que a gente entrou na companhia, a companhia passou por dificuldades. A gente, imagina, transferir uma indústria, ainda mais naquela época, era muito complicado. A gente ficou meses sem faturamento. Então, até quando veio a pandemia, agora a gente já estava escolado, porque a gente sabia como que é ficar sem faturamento, faturamento zero. Porque, enfim, todo o transporte, sistema, logística, tudo para implantar uma fábrica em outro estado, para transferir, né? Foi bem complexo. E assim, a gente na época não tinha uma rede própria de varejo. A gente vendia para multimarcas. Então, se a gente não faturava, o nosso concorrente faturava para eles. Alguém ia vender. Alguém ia vender para eles. Então, foi um período muito difícil, que a gente teve que descontar duplicata. E meu pai não queria pegar dinheiro em banco, porque ele já era traumatizado. Ele já quebrou no passado. Então, foi um período bem, bem difícil. Assim, que a gente teve que realmente se unir muito para conseguir sobreviver e ficar forte para o que a gente vislumbrava que podia acontecer. E um pouco além, eu acho que dessa turbulência inicial aí, que foi para já vacinar vocês, né? Vocês já entraram já tomando porrada. É isso aí. E também teve a gente tinha algumas divergências de caminho. Isso, né? Nem sempre foi tudo alinhado, eu sei. E teve um momento também que, assim, a gente, quando entrou, eu e minhas irmãs, a gente decidiu fazer um reposicionamento da marca Hope, né? A marca era uma marca muito querida, muito conhecida, com esse trunfo da qualidade do conforto, né? Era muito conhecida por isso, mas era uma marca que não era uma marca de desejo, né? Então, a gente teve esse papel, assim, de transformar a marca, os produtos, a comunicação. Sim. E, num certo momento, a gente teve que fazer uma opção, de novo, que meu pai já tinha feito lá no passado, entre os canais de venda, priorizar canais de venda. E meu pai sempre foi um fanático pela venda direta. Ele adorava, assim, poder ajudar, dar oportunidade para pessoas que precisavam de um sustento. E a venda direta, ela é bem transformadora mesmo, né, para as pessoas. E ele se identifica com a história, né, dessas pessoas que vêm de baixo. Então, a gente teve esse momento que a gente teve essa dúvida, assim, será que a gente vai para esse caminho que era o sonho dele? Ou a gente estava vendo também que ia acontecer um boom do varejo, né, a explosão dos shopping centers. Shopping center pipocando aí pelo Brasil inteiro. É que hoje, quando a gente olha, já está tudo estabelecido, né, de shopping, mas se a gente olha, sei lá, 20 anos atrás... Não tinha, a gente tinha 3, 4, meia dúzia de shopping centers em São Paulo, né? Então, depois virou o que virou. E hoje a gente vê que a gente tomou a decisão certa, a gente conseguiu... A venda direta também se transformou, né, com o digital. Então, eu acho que a gente seguiu o caminho certo, sim. Mas a venda, assim, agora falando até pela minha breve experiência de Singu Natura, né? A Natura talvez seja o maior playbook de venda direta, né? E até porque a Avon faz parte, a Avon que eu acho que começou antes ainda. Mas uma coisa que eu sei que gera atrito, até antes do digital, de fato o varejo ele compete com as suas revendedoras, né? Então eu sei que quando a Natura fez um movimento de abrir as lojas em alguns shoppings principais, assim, as meninas não curtiram. E também foi uma escolha até de marca também, de posicionar em alguns melhores shoppings, para pegar um público diferente do que as revendedoras pegavam. Mas olha, foi passageiro, né? Porque hoje com o Omnichannel, tá tudo integrado. Mas o problema da venda direta, e a mesma coisa do e-commerce. Então, eu acho que o problema não é também teve esse conflito de canais no começo, mas que logo se ajustou, né? Se ajusta, mas de fato é uma dor de cabeça. Então, por exemplo, se vocês estão começando a fazer um movimento e aí vai varejo de venda direta, deve ter, no mínimo, dor de cabeça. Não, o conflito de canais é uma coisa que a gente já se habituou a saber lidar, né? Porque é uma coisa que sempre vai... Quando você decide ser uma empresa
multicanal, você vai ter que se aprender a lidar com conflito de canais. E o desafio é saber virar para o bem, né? Porque não tem crescimento sem dor. Então, usar essa dor e fazer crescer realmente, potencializar e fazer crescer, conquistar mercado, conquistar share. Eu acompanhei muito o nosso deal com a Natura, a gente assinou, acho que foi em abril de 2020. Então, no pior momento da estourada ali. E eu vi que eles estavam sofrendo meio que assim, né? Tomando as porradas, mas indo pra frente com a história do digital, que foi uma digitalização bem acelerada das meninas, porque já existia um tanto de produto para fazer isso, mas ainda aquele negócio de ir na casa, entregar e de estar lá no ambiente de trabalho sempre fez muita diferença no processo de venda da Natura. E aí, do nada, não tinha essa. Então, as meninas também foram... Foi o que você falou, juntou porque não tinha o que fazer. Se não juntasse, não ia vender. Né? E hoje em dia, minhas vendedoras das lojas, as equipes de loja viraram revendedoras, né? Nossa. Hoje, com WhatsApp, com a venda... com essa venda que surgiu, né? Que se acelerou através da pandemia, acabou que virou todo mundo social seller, né? Mas vocês entregam? Ou ela que entrega? Tem as duas opções. A gente está super integrado. Hoje você faz um pedido através do nosso e-commerce, você recebe da loja mais próxima, ou da fábrica, ou do nosso CD, ou você pode retirar na loja, enfim, tem todas as modalidades. Boa. Porque uma coisa que eu sei que fez diferença nessa história do digital lá das meninas da Natura foi exatamente porque antes, né, para quem não conhece muito bem o playbook, as meninas, elas faziam uma compra, né, tinha dois modelos, né, ou elas fazem compra e geram um estoquezinho, que geralmente as que estão crescendo mais fazem isso, mas o principal é aquele esquema da revistinha, ela vai lá, anota um tanto de pedido, faz o pedido, aí, sei lá, 15 dias, 30 dias, chega o pedido, ela vai lá e pessoalmente entrega para a menina. E aí também o que a Natura começa a fazer ela fechou a venda ali, ela manda um link pelo WhatsApp, e aí a logística quem cuida é a Natura, então nem isso ela se preocupa. Ainda existem todos os modelos, mas isso também facilitou, porque primeiro chega rápido, porque 15 dias hoje para você receber qualquer coisa isso, as minhas lojas viraram um hub de distribuição, né, para cada local. Sim. E as minhas equipes de loja viraram as revendedoras. Transformou. É até curioso, porque na temporada passada eu entrevistei o Dominique, né, da Amaro, e a Amaro nasce como uma, né, digital mesmo, e eles começam a fazer o movimento das guide shops, né? E aí uma das coisas que ele fala é, cara, antes de tudo, vira um centro logístico que permite entregar same day ou 2 dias no Nordeste, por exemplo, coisa que nenhuma logística vai conseguir fazer se sai tudo, seja de São Paulo, seja de onde for, né? A gente entrega em 24 horas. Pô, legal. O cliente fica muito satisfeito. Né? Então. É engraçado, porque aí começa a virar Fica muito satisfeito, só que se começa... Qualquer coisa que demora mais de 3 dias, por exemplo, eu já fico meio desconfiado. Assim, porque aí você fica totalmente mal acostumado, né? Que a Hope tem essa coisa da confiança, né? A gente está tantos anos no mercado, todo mundo já tem ou já teve uma peça da Hope. A avó usava, a tia usava, a mãe usava, a filha vai usar. Então, tem essa coisa da confiança. Então, esse problema a gente não tem, mas é outra coisa. A gente quer encantar realmente os nossos clientes. Eu acho que através desse tipo de relacionamento, né? A gente fica mais próximo, sai da loja, sai com um bilhetinho. A gente tem que humanizar a venda. A venda no digital, ela é às vezes meio fria, né? Então, assim, a gente consegue humanizar essa venda também. Legal. Vocês vendem muito por WhatsApp? Já vendeu mais, né? Na época do auge da pandemia, com as lojas fechadas. Aqui agora, com a reabertura das lojas, realmente tem uma demanda reprimida. As pessoas querem ir para as lojas, querem viver a experiência de estar no espaço da loja. Então, não é mais como já foi na época das lojas fechadas, ou que o pessoal estava meio seguro, né? Mas é inevitável, né? Assim, chega num ponto que... Não, e resolve a vida. Ainda mais a gente, assim, lógico... Lingerie é moda, né? Hoje a gente fez com que ela se transformasse em moda, mas também tem o aspecto funcional. Às vezes você precisa de um sutiã para aquele vestido, porque você tem uma festa.
você vai no WhatsApp e você resolve o teu problema. Exato. Boa. E Sandra, você falou uma coisa aqui que eu até anotei, que foi de adaptar, né? Que eu acho que desde o início vocês têm uma capacidade. E aí você falou assim, putz, meu pai, ele não sabia como, mas ele sabia que lingerie ia ser moda, né? Com certeza isso não foi um dia que ele estava sonhando, né? Ele estava o dia inteiro pensando nisso, ele devia conhecer muita coisa, visitar muita coisa. O que vocês, até desde o que seu pai fazia para tentar antecipar essas tendências e o que vocês fazem hoje? Assim? Olha, tem uma questão de visão de futuro, né, que era muito dele e eu acho que é muito nosso, a gente herdou isso, acho que está no sangue. Mas tem também um trabalho de muita pesquisa, de busca de referências, né, de ler, de ouvir cases, de viajar, de se aculturar mesmo para poder enxergar essas tendências lá longe. Eu acho que o negócio que né? Você tem um modelo de sucesso. Se você se acomoda, você só uma questão morre. De tempo, né? É só uma questão de tempo. Você tem que estar sempre buscando o novo. Essa cultura da inovação, ela é muito importante na Hope. Muito importante. Essa cultura de inovação, ela naturalmente vem com um risco intrínseco, né? Você sai da sua zona de conforto o tempo totalmente. inteiro. O quanto, assim, uma coisa super, sei lá, você deve ser sei lá, 49ª ou 50ª pessoa que a gente entrevista aqui. Talvez o maior padrão de todas as pessoas e que tiveram um crescimento acelerado e tal é exatamente uma capacidade de tomar risco, porque também um upside maior tá ali, né? Só que não é muito simples esse processo. Até pessoalmente falando, o que você acha como que você foi, entre aspas, ensinada, sabe, a tomar risco? Como que isso aconteceu? Pelo exemplo, sabia? Eu via ele assim, meu pai era muito corajoso. Muito, até para ouvir, nós éramos meninas de 20 anos, 20 e poucos anos, quando a gente entrou no negócio, para você ter um negócio na sua mão, para você ouvir pessoas de 20 anos, eu falo, eu não sei se eu ouviria meus filhos. Já é um ato de coragem. Meu pai tem uma história de coragem que vem lá do Líbano. Meu pai era libanês, ele não tinha dinheiro, ele foi órfão muito cedo, ele pulava das rochas no mar para recolher moeda dos turistas. Então, você pular uma rocha, sei lá, 2, 3, 5 metros de altura, já tem que ter uma certa coragem. Eu acho que isso era muito inato nele, assim, parafuso solto. Mas essa coisa da coragem não é assim, a coragem só nos negócios. Acho que é coragem na vida. Acho que a gente tem que tomar decisões pessoais, em relação a relacionamentos, em relação a ter ou não ter filhos, tudo é risco, né? Perfeito. Tudo tem que ter coragem para tudo que a gente faz na vida. E eu acho que esse é um traço da personalidade, eu acho que a gente aprendeu muito com o exemplo. Boa. Muito legal. Aí, pessoalmente falando, o que eu e minha esposa a gente fica pensando para as crianças é exatamente assim, cara, como não criar crianças medrosas? Sabe, como... Puta, meu filho é um capetinho, assim, né? Então ele começa a escalar nas coisas, subir nas coisas, a gente fala, tá, aonde que a gente tá cruzando a segura, mas não posso ficar podando demais, porque se desde o início a gente só segura, não tem como exigir uma pessoa corajosa, tomadora de risco e tal. Então, provavelmente seu pai devia ter dentro de casa isso o tempo inteiro também. Sabe como que ele me ensinou a nadar? Eu ouvi essa história, é um absurdo, mas pode contar. Mas assim isso, e aí quando eu soube, quando eu me dei virei gente, né, e soube dessa história, depois eu fui falar, agora na pandemia eu falei muito, por causa da coragem, né, e de resiliência também. Mas eu descobri que ele fez isso com várias outras pessoas, né, ele queria desenvolver, tocar a vida de outras pessoas, e esse era o jeito dele, né, o jeitão dele de estimular, mas ele simplesmente me tacou de um trampolim na piscina, eu tinha 3 anos, e falou, se vira, né? Sua mãe devia estar numa alegria. Minha mãe ficou desesperada, mas ele falou, não, deixa, ela tem que aprender a se virar sozinha. Então, acho que é isso que nós como pais, né? Eu acho que isso a gente tem que muito estimular nos nossos filhos, essa coisa de criar raízes para que eles queiram sempre estar por perto, sempre voltar, mas de dar asas para
fazer eles terem condições de voar. Boa. Eu não vou usar o mesmo método com meus filhos, não, mas eu vou... Não dá pra tanto. Mas eu vou tentar estimular... Você é corajoso, mas nem tanto. Estimular a coragem de outras formas. Legal. Bom, tem 2 assuntos que eu quero que a gente fale aqui. Daria para ficar bastante tempo falando um pouco dessa questão de cultura mesmo, que ela é muito determinante, né, no crescimento de vocês. Mas tem 2 coisas que para mim são muito importantes perguntar para vocês, especialmente porque eu quero aprender mesmo, tá? Então, vamos lá. A primeira, vamos botar a primeira categoria ali, é um pouco sobre campanha publicitária, mídia off, uso de celebridade, várias coisas que eu comecei a fazer um pouquinho, tomei um tanto de porrada, eu queria ouvir um pouquinho de você. E antes, até para os nossos ouvintes e espectadores aqui, quando eu estava estudando o caso de vocês, vocês foram o primeiro merchan na TV, na história da TV. Na Globo, em 85, se não me falha a memória. 1985, era a época que estava explodindo as novelas, né, no Brasil, a Globo fazendo essas novelas, e estava tendo essa novela, que foi a primeira novela de maior sucesso, assim, que todas as casas que tinham uma televisão estavam assistindo, era 100% de audiência. Assistindo, vale a pena ver de novo? Rock Você Santeiro? Era divertido, né? E eu me lembro da época, eu era pequena, eu tinha 10 anos, mas na época eu me lembro que foi realmente um estouro, assim. E um belo dia o meu pai estava assistindo, vendo a novela, né, como todo mundo, ele liga para o publicitário que atendia a conta da Hope na época e falou, olha, eu quero entrar nessa novela. Aí o publicitário falou, ótimo, vou fazer um comercial e a gente entra no intervalo da novela. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu quero estar dentro da novela. Quero o meu produto lá, quero os personagens falando da minha marca. Porque o comercial todo mundo dá aquela desligada, né? Dentro da novela, não. E não é que nem hoje que isso é normal, Sim, né? Super merchan se vende. A própria Globo usa o case da Hope para vender merchandising, né? Para patrocinadores, né? Hoje tem carro, tem banco, tem de tudo, né? E na época não, foi uma coisa muito inusitada, essa coisa de enxergar uma coisa que ninguém está vendo. E foi uma oportunidade, ele conseguiu entrar na novela, era uma novela que tinha uma cidade interior, que tinha a praça, a igreja e tal, e ele colocou um outdoor, que era um outro marco, uma marca registrada da Hope, ele gostava muito de mídia exterior, ele tinha painéis próprios aqui em São Paulo, ele chegou a ter 35 painéis próprios, que ele ia lá e construía o poste, construía empena, ele viu uma empena de um prédio, ele ia lá e construía a empena. Ele gostava muito dessa mídia, ele falava que não tem mídia melhor, você está indo para o teu trabalho, é o teu caminho todo dia, tua marca está lá marcando presença, você está tendo contato com a marca. Então ele gostava dessa mídia, meteu um outdoor lá no meio da cidade e foi um super sucesso, e na época não era assim cronometrado igual hoje. Sim. O cachê para os... Ninguém fazia a menor ideia, na verdade, como nem fazer o negócio. Como foi o primeiro, né? Então, teve alguns aprendizados, né, para a própria Globo, e com isso ele teve uma explosão. Foi nesse momento que ele teve que optar, porque as vendas cresceram tanto no varejo que ele teve que optar se ele continuava investindo na venda direta, que era a paixão dele, ou se ele atendia os clientes de varejo que queriam comprar. Então, foi um momento decisório assim, na vida dele, mas tiveram vários outros cases de inovação em marketing. Primeiro o Busdor, né, aquela propaganda em ônibus, ele viajava muito, então ele, numa viagem a Nova York, ele viu que propaganda em ônibus, né, era super comum lá, ele falou, por que não tem aqui no Brasil? Aí ele ia nas prefeituras, procurava as empresas e negociava, até para aprovar a lei, para poder ter comunicação nos ônibus. Nossa, é verdade, tem isso, né? E propaganda em estádio de futebol, em jogo de futebol, que hoje é super comum também. Ele nunca foi um fanático por futebol, mas ele sabia que tinha muita gente assistindo e pronto. Ele tinha uma marca de moda íntima masculina na época, ele falou, não, vou colocar aqui. Foi aqui depois que separou dos e foi pros irmãos, né? Isso, ficou com os irmãos e ele ficou com o feminino. E vários outros cases de inovação. E meu pai, assim, era uma pessoa... ele já tinha uma certa idade quando essa explosão do digital aconteceu, e ele não era bom com tecnologia, o celular, ele tinha dificuldades e tal, mas ele gostava ele tinha tudo, ele tinha todas as redes sociais, tinha LinkedIn, tinha Facebook, tinha Instagram, ele tinha tudo,
Mas ele não sabia mexer muito bem, mas ele já enxergava, no começo dos anos 2000, quando a gente inaugurou a primeira franquia, ele já queria que tivesse integrado com e-commerce, que também foi um dos primeiros e-commerces de moda do Brasil. Em março de 2006, a gente lançou o nosso e-commerce. Nem tinha plataforma para receber os nossos SKUs, né? Era tudo muito complexo. Mas a gente teve um dos primeiros e-commerce. Uma pegada de vitrine ou de fato a galera começou a comprar mesmo? Era assim, a gente estava lançando um produto muito inovador, que eram as calcinhas nude, que é aquela calcinha que não tem costura nem elástico. E não tinha realmente no Brasil, nem no mundo. A gente foi super pioneiro, uma inovação aí de produto, né, não de marketing. E que não marca tal, e a gente fez uma campanha bombástica usando essa mídia exterior, né, desses painéis próprios que ele tinha. Depois eu conto mais dela, só que a gente estava lançando um produto tão legal e a gente só vendia em multimarcas, né, multimarcas e no grande varejo, tipo loja de departamento e tal. E aí eu pensava assim também, poxa, minhas amigas não vão em loja de departamento, não vão nessas lojas multimarcas. Mas é um produto para elas. Né? É um produto para elas, todo mundo tem que ter acesso a esses produtos. Então, o jeito de ter essa acessibilidade era criar um e-commerce, né? E aí foi por esse lado que a gente foi para lançar o primeiro e-commerce. Mas do momento que a gente lançou, a gente tinha 3, 4 lojas, então no comecinho, né, da expansão, ele já queria o e-commerce integrado com as lojas. Já falava de Omnichannel, em 2006. Nem existia o nome direito. Nem existia o nome, e ele já falava disso. Então, essa coisa de enxergar, né, essa tendência, enxergar o futuro, enxergar o que é, assim, não tinha nem tecnologia para isso. Mas assim, quando veio a tecnologia, a gente já tinha essa vontade e a gente já estava preparado para fazer isso acontecer. Massa, muito bom. E aí, falando dessa campanha, se eu não me engano, foi dessa. Então, vou misturar 2 assuntos. O negócio você falou com o negócio está na minha cabeça. Quando a gente fala muito de growth, tem muito um viés grande de performance, de dados, de medir, né, e de ver, e de quantificar, e ver ROI, aquela coisa toda. E aí, no nosso mundo, existe uma dificuldade muito grande com qualquer coisa offline, qualquer coisa maior, exatamente porque não dá mesmo para você, na vírgula, ver o que aconteceu. Não dá pra medir. E a gente fez, na época lá da Singu, a gente fez até um deal onde a Débora Seco virou nossa sócia, e aí meio que embaixadora também e tal. E aí muita gente mesmo me faz uma pergunta que eu não sei responder, então eu vou fazer para você. Como que vocês... o que vocês olham, talvez não na vírgula, mas o que vocês olham para falar assim, nossa, realmente essa campanha com essa pessoa, sabe, desse jeito, usando esses canais, foi uma boa campanha ou não foi uma boa campanha? Que é um ROI, né, para essa contratação. Não precisa nem ser ROI 2.7 e tal, mas... É que você é de uma era onde já se nasceu esse conceito das celebridades, né, vendendo os produtos, essa coisa do merchandising dessa maneira. Quando a gente começou, ainda não existia. Sim, que foi o do caso da Cicarelli? Que foi por acaso. Nessa campanha que a gente lançou as calcinhas nude, a gente estava com dificuldade de encontrar modelo no Brasil. Uma época que o dólar estava muito favorável para todas as modelos estavam morando fora. E a gente estava com dificuldade de contratar. Aí o fotógrafo sugeriu a Daniela Scarelli, porque ela estava num momento mais delicado, ela tinha acabado de se separar do Ronaldo. Ela era uma celebridade, mas ela não estava em alta. E as marcas de moda não contratavam celebridades. Né? Imagina, ter uma celebridade na capa da Vogue era inimaginável. Lá só podiam ter aquelas modelos magras, esquálidas, andrógenas. Isso era moda, né? Celebridade estava na cara, né? E aí, quando a gente estava com essa dificuldade, a gente falou, poxa, ela tem um corpaço, né? Vamos arriscar, vamos se jogar. Aí a gente contratou a Daniela para essa campanha e foi um super sucesso. Tudo bem que o produto era um produto muito inovador. Não, mas bem, o importante é o todo funcionar, né? A campanha também foi muito inovadora. A gente contratou a W Brasil, que tem um dos maiores, do Washington Oliveto, que teve um dos maiores cases com lingerie, né, no Brasil, com o case do primeiro sutiã.
E ele criou uma campanha realmente bem arrojada. A gente colocou a Daniela Scarelli totalmente nua, meio de lado, assim, só com uma tarja preta na área do quadril, sem divulgar marca, sem divulgar produto, sem nada, e deixou esse teaser no ar por mais ou menos 2 semanas, nesses painéis de mídia exterior que a gente tinha. E depois de 2 semanas, as pessoas se perguntando, propaganda de carro, é propaganda, né, do que será? A gente revela, a gente tira essa tarja preta e revela a calcinha com o slogan Hope Nude, você esquece que está vestida. E aí foi um super sucesso e a gente inovou na comunicação, inovou no produto e a gente... Esqueci o que eu ia falar. Na comunicação. Não, eu acho que é muito sobre a história do ROI, né? Que eu perguntei. Tá. Bom, e aí a gente teve esse case aí de lançar uma celebridade numa campanha de moda. Depois dela, a gente gostou da brincadeira. Depois ainda tiveram alguns outros percalços. A gente teve o primeiro cancelamento da história, que foi o seguinte, ela conseguiu tirar o YouTube do ar. Ela teve um episódio que ela protagonizou cenas quentes numa praia com o namorado na época e isso viralizou. Foi um dos primeiros casos também de viralizar. E aí viralizou e ela conseguiu tirar o YouTube do ar. E aí começou a ter haters. E aí os haters vinham para a marca. Mas eu vou te falar, foi a época que a gente ganhou mais projeção ainda. Porque a campanha já era genial, o produto era genial, mas isso escalou, né, todo esse lançamento de um jeito que a gente falou, poxa, essa brincadeira é interessante, né? E aí, depois dela vieram Juliana Paz, Gisele Bündchen, aí a gente começou a pegar gosto pela coisa e a gente entrou nessa era das celebridades, na era que explodiram as mídias sociais, né? Que qualquer um virava uma celebridade, aí vieram as blogueiras que viraram influencers. E agora o que eu vejo é que a gente está nesse momento de transição para a Web3, que a gente ainda não sabe o que vai ser, mas do jeito que está não vai continuar. Né? A gente tem que estar nesse movimento aí de enxergar o que está vindo aí pela frente, que a gente ainda não sabe o que é, mas que do jeito que está, não vai ser. E aí a gente começa a se perguntar, realmente, ainda mais com a pandemia, com a mídia digital explodindo, essas influenciadoras, elas estão com poder, né? Aumentaram tanto os valores, né, que elas cobram, você deve estar vivendo isso também, que começou a não dar mais payback, né? Não tem mais... Eu acho que eu só peguei o pior período, na verdade. Você pegou o pior período. Não, mas essa conta não fecha mais. Então, a gente está indo para uma era de propriedade, né? Que as coisas vão mudar. Então, a gente já está fazendo alguns movimentos, ainda é cedo para eu falar, mas a gente já está enxergando aí que as coisas estão mudando e que a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo. Não, eu acho que você tocou no ponto de ouro, porque... Exatamente, nos últimos anos com a Singu, o que eu sempre falei, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Que essas meninas estão... Eu vou falar meninas porque como o nosso público era mais feminino, mas eu acho que influencers de um modo geral, né? Que as meninas, cara, estão cobrando cachês astronômicos, só que vira aquele macacão de Fórmula 1, né? Cada story é uma coisa, então tipo, não funciona, simplesmente. Banaliza, né? Uma hora ela tá falando do shampoo, outra hora tá falando da lingerie, outra hora tá falando do carro. Aí acaba, por exemplo, nessa semana a sua lingerie é melhor. Aí na semana que vem a outra lingerie da outra marca é melhor. Então eu acho que eu peguei esse período mais inflacionado do negócio. Por isso é essa grande pergunta. Isso falou de Web3 e é independente da parte tech do negócio. No primeiro episódio dessa temporada, a gente entrevistou a Márcia, fundadora da Salve. E ali, para mim, é um excelente caso de, não do ponto de vista de tech, mas do ponto de vista de comunidade, crescer através das pessoas, criar produto em cima das consumidoras. Cara, quando a Salve vai lançar produto novo, já tem as pessoas lá esperando, porque elas já sabem, elas criaram junto, então talvez tem uma direção muito forte nesse sentido, né? Mas não precisa dar spoiler, não. Fica tranquilo. Já vão saber. Tem muita novidade. Boa.
E como que... Você falou um pouco das 3 marcas de vocês. Como que a marca, assim, querendo ou não, são 50 e poucos anos, né? Como que a marca evoluiu ao longo desse tempo e que cuidados você, pessoalmente, como a dona desse pedaço aí, precisa se preocupar e, enfim, e para onde você acha que para onde que a marca está indo, na verdade? Olha, a gente se preocupa muito em ouvir a nossa consumidora. Né? Vocês falam muito de social listening, né? E eu acho que esse é um caminho que a gente enxerga que é o futuro, é o que a gente tem que fazer. Porque a gente sempre investiu muito em pesquisa, tá? Aquelas pesquisas tradicionais, qualitativas, quantitativas. Até a última que a gente fez foi em 2019, antes da pandemia, e a gente viu que a gente percebeu já alguns movimentos, algumas coisas, né, de marcas novas que estão surgindo na internet. Aliás, nossa maior felicidade foi ver que a única marca que todas as mulheres do nosso nicho, né, mulher, classe AB, de 20 a 35 anos, todas elas tinham pelo menos uma peça da Hope nos seus guarda-roupas. E todas elas remetem Hope a conforto e qualidade. Legal. E também a única campanha que elas lembram de uma marca de lingerie é da Hope, por causa da campanha com a Gisele Bündchen. A gente teve um relacionamento aí com a Gisele de cerca de 9 anos e acho que isso marcou aí as mulheres no Brasil. E essa questão de ouvir as pessoas é muito importante para a gente, porque é o jeito que a gente enxerga que a gente tem que desenvolver produto, né? Para quem vai usar realmente, para entender quais as necessidades e às vezes antecipar necessidades que nem mesmo elas sabem que elas têm, né? E então ouvir é muito importante. Agora tem um caso muito legal de construção de um produto feito com as nossas clientes, né? A gente, todo mês de outubro, a gente faz alguma campanha para o Outubro Rosa, né? Porque a gente vende sutiã, uma peça tão íntima, tão ligada ao corpo, a esse problema do câncer de mama. Sabe que eu acho que foi em alguma campanha de Outubro Rosa que a Singu e a Hope fizeram alguma coisa junto? Ah, deve ser. Eu tô tentando lembrar exatamente, Sim, mas alguma coisa a gente fez, tá? Mas desculpa. Mas, então, todo ano a gente faz alguma campanha, a gente reverte as vendas para as ONGs, né, que tratam desse tema, do câncer de mama. E no ano passado, a gente falou, não, vamos dar um passo além, vamos fazer alguma coisa a mais. A gente vê que as mulheres que passam por esse problema, elas têm necessidades específicas, principalmente em relação ao sutiã. Sim. Aí a gente decidiu fazer um produto para essas mulheres. A gente fez um sutiã pós-cirúrgico, né? Um sutiã para mulheres que passaram por cirurgia de mama, foram mastectomizadas ou não, enfim, um sutiã super adaptável para as mulheres que passam por esse problema. E foi uma peça, então, construída através da participação de umas 6 mulheres que passaram pelo câncer de mama. De clientes, que a gente não conhecia, que a gente foi pescando aí nas redes sociais. E cada uma com sua história, né, nenhuma história igual a outra. Aprendi muito nesse processo todo. Foi, assim, realmente muito emocionante. Cada reunião que a gente fazia com elas eram litros, assim, chorando, porque a gente ouve histórias de vida, né? Sim. Mas o mais legal é que a gente ouve também as necessidades, né? A gente aprendeu, por exemplo, que a gente não pode vender prótese, né, para mulheres que não têm uma das mamas, tá? A gente não pode, essas próteses, elas são doadas. E toda a cidade tem, aqui em São Paulo tem várias ONGs, mas toda a cidade, não importa o tamanho, tem uma igreja que doa essas próteses. Então a gente tinha que fazer um sutiã adaptável para vários tipos de próteses. Sim. Tem mulher que não tem a mama aqui na lateral, tem a mulher aqui em cima, aqui embaixo, então é um sutiã super adaptável. Legal. E foi construindo junto com essas mulheres e com a história dessas mulheres. Então, isso tudo é muito, muito rico. Legal. E volta bem para a essência mesmo da marca de vocês, de conforto, de qualidade, desde o início que vocês falaram. Isso. Muito, muito legal. Bom, Sandra, é o seguinte, eu vou ser um pouco maquiavélico aqui. Tinha uma pergunta sobre uma parte de digitalização ali, algumas coisas dessa evolução de vocês, só que a gente sempre guarda uma ou duas perguntinhas
que elas ficam exclusivas lá para nossa comunidade. Então eu falei isso tudo para falar que eu não vou perguntar agora, mas eu vou perguntar depois. Então para quem quiser escutar, escuta lá. Mas o que eu quero que a gente use nos nossos últimos minutinhos aqui é para falar de franquia, porque esse é um método de crescimento super clássico, vamos botar assim, né? Nada do que a gente hoje vê de digital e tudo mais, e que eu não entendo absolutamente nada. Então eu queria que você me explicasse um pouco, que já é um jogo que você vem jogando há muitos e muitos anos. Na verdade, é um negócio novo para a Hope. Tem só 16 anos. Então. Considerando o tamanho da história, né? Não, mas considerando que eu não sei nada, sou bem ignorante, para mim já vai ser bastante coisa. O que motivou vocês a seguir por esse caminho? Hoje você estava me falando aqui em off que das 200 e poucas lojas, só 9 são de vocês, né? Então, o que motivou vocês aí por esse caminho e o que é meio que fundamental para que essa lógica de expansão funcione? Então, por 40 anos, a Hope era vendida somente em multimarcas, em lojas de departamento. E era bem B2B o negócio, vocês vendiam para outras lojas 100% B2B. E aí, a gente, olhando o futuro, a gente viu que a gente precisava, se a gente quisesse manter a marca, uma marca forte, a gente precisava entrar no varejo, né? Com uma rede exclusiva Hope. E o jeito que a gente enxergou para fazer esse crescimento mais acelerado e conseguir escalar de um jeito mais rápido e mais eficiente, já que a gente não vinha desse histórico de varejo, foi através do sistema de franquias. A gente pegou uma varejista, uma parceira nossa, que já era cliente multimarcas há muitos anos. Ela tinha uma loja no Brás, na verdade. Era cliente da Hope desde o comecinho. E tinha esse know-how de varejo, que a gente não tinha. A gente se associou a ela para montar a primeira loja, né? Ela topou ser a primeira franqueada da Hope. Até hoje? Franqueada até hoje? Até hoje, que tem legal. 4 ou 5 lojas. Hoje a gente tem esse perfil, né, de multifranqueados, franqueados que tem mais do que uma loja. Mas ela que puxou a fila, ela ensinou a gente a varejar, a gente fala, a fazer varejo, né? E a gente inaugurou a primeira loja em dezembro de 2005, né, naquela correria de final de ano. E assim, a gente não sabia nada, né? A gente não sabia, até assim, esquema de lançamento de produto. Hoje em dia a gente lança uma coleção por semana, né? Mas até chegar nisso, a gente lançava uma coleção por ano. Até chegar ali foi um processo longo, a gente foi aprendendo a fazer visual merchandising, enfim, todos os temas, né, que envolvem o varejo, a gente foi aprendendo a fazer lá na raça. E através dessa primeira franquia, a gente ficou um ano estudando, vendo se era um modelo rentável, tanto para o franqueado quanto para nós como franqueadores. A gente viu que o mercado estava cedendo por isso, porque no nosso meio, né, moda íntima, não tinha ainda nenhuma outra grande rede de varejo. E eu acho que essa nossa liderança, né, no varejo de moda íntima feminina é justamente por termos sido os pioneiros, né, os primeiros. E aí foi no primeiro ano uma loja, então no segundo ano a gente abriu mais 3, aí depois 9, aí foi crescendo em progressão geométrica. E hoje a gente tem, né, todo esse know-how que o varejo exige, tem essa rede aí escalada e temos projeção para chegar em 700 lojas até o final de 2025. Vixe. Falando nessa expansão de franquias, o que é meio fundamental para esse negócio funcionar de verdade? Olha, pessoas. Não adianta você ter... A gente fala que a gente tem a fórmula do sucesso, né? A gente tem a receita do bolo prontinha, mas se a outra pessoa não é a pessoa certa, por valores, por momento de vida, tem vários fatores, né, que podem influenciar. Mas é um casamento, então tem que dar tudo muito certo. A gente tem um dos menores índices de repasses assim, no mercado de franquias, mas tem. E justamente por causa disso, porque a gente nunca sabe o que o outro lado está passando, né? No ano passado, eu perdi uma franqueada porque ela faleceu. Ela teve um câncer e ela morreu. Mas o marido assumiu a loja com uma garra que ganhou todos os prêmios agora na sua última convenção. Então, assim, depende muito. Ele poderia ter caído, mas ele se provou muito fiel aos nossos valores de resiliência, de qualidade, de inovação, né? Ele se reinventou e ele fez a coisa acontecer. Então,
Acho que é isso que faz funcionar. Né? E aí você tinha falado um pouco antes que lá, talvez na primeira pergunta do seu papel, né, a primeira e segunda pergunta, que você tem esse papel meio essa entidade que acompanha, né, as franquias, os franqueados e tal. O que é exatamente esse papel? Assim, franquia foi uma ideia minha, Aham. tá? A gente chegou à conclusão que a gente precisava entrar no varejo, né? A gente optou entre venda direta e varejo, optamos pelo varejo. E eu me sinto muito responsável, né, em zelar pela qualidade da rede, pelo meu filho, e pela qualidade da rede, e principalmente por fazer o meu franqueado ganhar dinheiro. Uhum. Se ele ganha dinheiro, se ele está feliz, as coisas fluem. Se ele não está, tem algum desalinhamento de valores, se tem algum desalinhamento, se ele não está feliz, se ele não está tirando desse, ele está empreendendo. E se ele não está tirando desse empreendimento o que ele quer, as coisas não são boas nem para ele e nem para mim. Sim. Então, meu papel é muito de analisar, muito analítico, né, nesse ponto, de ver uma por uma das lojas, né? Não tem como generalizar. Cada caso é um caso. E ver, assim, situação de vida do empreendedor, às vezes o shopping muda, vai para um outro lado, às vezes a rua muda, às vezes... são tantos fatores que podem acontecer, principalmente ao longo dos anos. Eu brinco, são só 16 anos, né, de franquia. Sim. Mas ao longo desses 16 anos, as pessoas mudaram muito, o varejo mudou muito, os shoppings mudaram muito. Tem shopping que virou shopping popular, tem outro shopping que virou um shopping mais elitizado. Um corredor que passou a ser um corredor de serviços e aí teve que mudar de ponto. Então, é muita história, muita coisa que aconteceu. Sim. Mas eu vejo que é muito um trabalho de individualização. Sim, assim. De apoio, mas de uma forma bem personalizada. Né? Isso. Que tipo de ajuda mais... Que tipo de pedido de ajuda mais vem para vocês, por exemplo? Olha, a gente está num momento de negociação com shoppings, né? A gente está expandindo muito agora com loja de rua, tá? Uhum. A gente tem até um modelo novo, que é um modelo duo, ele une as duas marcas, a Hope e a Hope Resort, que ele ainda é para cidades pequenas, de menos de 200 mil habitantes, mas é um modelo que está expandindo muito rápido, porque ele é um muito bom negócio, né? Agora, as lojas monomarcas, né? Tanto Hope quanto Hope Resort. Hope Resort é uma rede que está nascendo ainda, né? É uma marca muito nova. Mas as franquias da Hope têm uma necessidade muito grande de negociar com os shoppings. Os shoppings sofreram muito com a pandemia, não tem dúvida, assim como os meus empresários, meus franqueados. Mas eles estão nesse momento, né, de reajustes. Então, até os próprios shoppings estão tendo que se reinventar, né? Como eu falei, os corredores mudam, lojas fecharam, eles estão tendo que se readequar e muitas vezes a conta acaba caindo para o franqueado. Então, a gente tem esse papel de ajudar eles, isso está sendo uma demanda bem importante aí nesse último ano. Legal. Você falou da pandemia, você já quase que respondeu, ou já respondeu, ou talvez quase tudo. Porque a gente falou mais cedo, né? A pandemia... ela forçou um método ali de venda, né, digital, mais one-on-one e tal, e agora voltando para a loja, beleza. E a própria natureza dos shoppings e os economics por trás, que provavelmente é muito isso, né? Se muda ali, muda o lugar, muda o preço, e aí aquele preço novo talvez não cabe na conta do franqueado. Na pandemia, o que vocês, como empresa mesmo, talvez não individualmente, mas o que vocês evoluíram, seja de tecnologia, de processo, do playbook de franquias, o que vocês evoluíram para poder adaptar? Nossa, muito, porque até o próprio Omnichannel a gente estava com uma dificuldade de tecnologia, que a gente teve que voltar algumas casinhas, a gente tirou o Omnichannel que a gente estava implantando, porque a gente estava com um sistema que não estava funcionando, trocamos de sistema. Mas mesmo assim, enquanto a gente fazia essa troca toda mais macro, a gente fez um aplicativo em 20 dias. A gente fechou, as lojas fecharam no dia 18 de março. Em 20 dias a gente implantou um aplicativo que fazia esse Omnichannel, né, através do aplicativo de celular. Então, as lojas que tinham acesso aos seus estoques, porque teve algumas que o shopping não permitia entrar,
As que tinham acesso começaram a poder voltar a faturar, Sim. né, de algum jeito, através do aplicativo. No dia seguinte, a gente já tinha o WhatsApp no nosso site, no nosso Instagram, de todas as lojas do Brasil. Então, a gente começou a evoluir nesse sentido de tornar a marca acessível em canais que antes não eram para todo mundo. Mas a gente teve um papel muito grande de auxiliar, de suportar os nossos franqueados. Os nossos, não só os franqueados, mas os lojistas em geral. A gente tem outros 3.000 pontos de venda, né? Além das franquias. E a gente pensou o seguinte: se esses caras não saírem vivos dessa, a gente também não vai. Então, a gente precisa ajudar eles, assim, 360, a vender mais, a aguentar mais os custos que eles têm. E, enfim, a gente tomou uma série de medidas, né, para que eles continuassem vendendo, e isso acelerou a nossa digitalização, mas também a gente deu uma série de apoio para eles, morais, né? A gente intensificou a nossa comunicação com eles. Imagina que na primeira transmissão que a gente fez ao vivo foi no dia 19, né? Fechou dia 18, fechou dia 19, você já tá... Não, foi no dia que fechou. Foi no dia 18, então. No dia que fechou, primeiro shopping que anunciou que ia fechar foi no Rio de Janeiro, se não me engano, Barra Shopping. A gente falou, não, a gente precisa dar um conforto, porque vai fechar o Brasil inteiro. Então, vamos dar um conforto para eles, vamos conversar, vamos colocar a nossa cara, mostrar que a gente está aqui. E está preocupado. E não tinha Zoom, a gente não sabia ainda as ferramentas. A gente foi para um estúdio, montou um link ao vivo para fazer essa transmissão. Então, essa coisa da comunicação com eles, né, que hoje se perpetua, hoje a gente tem uma comunicação muito mais ágil, muito mais frequente com eles, né? Lógico, no auge da pandemia era semanal, depois passou a ser quinzenal. Hoje em dia, mensal, a gente voltou a ter os nossos encontros presenciais, a gente teve a nossa convenção no mês passado. Mas, enfim, essa coisa da comunicação acho que foi um avanço tecnológico importante. Fora as outras ajudas que a gente deu para eles em termos de produtos, de segurar produtos, né? A gente estava véspera de lançamento de coleção, a gente segurou todos os produtos no nosso CD, em vez de faturar para eles. As que já estavam em trânsito, a gente recolheu de volta. A gente deu prazo de pagamento, enfim, deu prazo de pagamento. É que no fim do dia, o franqueado precisa muito entender que vocês estão jogando o mesmo jogo, né? Que estão com interesses bem alinhados e tal. A gente tá junto. Porque não adianta estar junto só quando a coisa tá boa, né? Aí é fácil. Né? Aí é fácil. Eu imagino que esse negócio deve ter tirado um pouco seu sono nessa época. Olha, foi uma época bem difícil, porque a pandemia começou em março. E em janeiro eu tinha perdido meu pai. Nossa, então eu estava vivendo o luto ainda, e aí veio aquela notícia, falei, não pode estar acontecendo isso, né? Mas isso mostrou, de novo, a questão dos nossos valores, né? Da nossa cultura de resiliência, de, nessas horas, ir lá, levantar e realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. Muito massa. Bom, 2 últimas perguntas. Tô calibrando o tempo aqui. Podia fazer mais uma hora de conversa. Tá gostoso o papo. O que a gente falou sobre o que tirou seu sono lá em 2020. O que tirou seu sono hoje? Tantas coisas. A gente sempre quer mais, né? Eu acho que crescimento. A gente tem uma grande frustração na Hope, que a marca é muito conhecida, né? Como a gente falou, ela tem uma imagem de ser muito maior do que ela é. E a gente quer conquistar share, mas não por ganância. A gente quer realmente fazer parte... Talvez porque sabe que dá, né? Talvez por isso. Não só porque dá, mas porque a gente quer realmente fazer parte da vida das pessoas. A moda íntima, ela acompanha a gente do momento que você acorda até quando você vai dormir, né? Na saúde e na doença. Em absolutamente todas as idades. Todas as idades, todos os momentos da vida. Né, eu tô lá no primeiro date, tô no casamento, tô no nascimento do primeiro filho, quando for velhinha, tô em todos os momentos da vida. E eu acho que é isso que a gente tem tesão, assim, de participar da vida das pessoas, fazer parte da vida das pessoas. Muito massa. Bom, nossa última pergunta, Sandra, desculpa, só voltando, mas pelo menos esse é uma tirada de sono boa, né? De uma ambição e não da dor de cabeça, como foi a da pandemia. É verdade. Boa.
A gente sempre faz uma última pergunta igual para todas as pessoas, que a gente pede 3 recomendações de coisas para o nosso público, para 3 conteúdos. E aí pode ser tanto livro, quanto gente para seguir, quanto curso, quanto tudo que você entender. E pode ser tanto do viés profissional quanto pessoal também, para as pessoas se desenvolverem. Então, 3 coisas que para você foram importantes, que você recomenda para os nossos ouvintes. Então, para começar, eu vou falar de um livro, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que eu acho que todo empreendedor deveria ler, não importa em qual área atue, mas eu acho que a gente saber o nosso porquê, né? Por que a gente existe, é fundamental para a gente não só fazer o que a gente faz, mas para a gente engajar as pessoas a fazerem com a gente, porque só a gente não faz nada, né? Para vender o sonho, né? No fim do dia, o empreendedor ele precisa o tempo inteiro vender o sonho. Eu falo para funcionário, para os meus colaboradores, para os meus franqueados, para as minhas clientes, que assim, a gente não só fabrica e vende lingerie, Sim. A gente constrói catedrais, assim, Legal. Literalmente. A gente faz parte da vida das pessoas e a gente promove a prosperidade, enfim, tem todos lá os nossos sonhos aí no nosso discurso. Mas uma outra dica é um podcast que você citou aqui, que é o do Zero ao Tô. Ótimo. Eu sou super fã de podcast, até por isso que eu tô aqui. Eu acho que é um trabalho de educação, assim, que sem tamanho, assim. E é grátis, sabe? As pessoas têm acesso a conteúdos, a histórias de vida. Acho que histórias de vida inspiram, né? A gente não, tem que olhar para frente, óbvio, mas a gente tem que saber o que aconteceu no passado, porque isso dá base pra gente para ir para frente. E você falou que um curso, né? Tô pensando aqui. Pode ser outro livro, pode ser o que você quiser. Eu recomendo muito o curso do G4, do nosso amigo em comum, do Thales Gomes, que eu acho que é fantástico para essa nova visão do empreendedorismo, né? Uma nova visão de gestão, né? Uma visão de futuro, uma visão lá na frente, assim, do que vai acontecer e das novas ferramentas, das ferramentas atuais de gestão que tem. Acho que é super bacana. E ouvir isso de você é legal porque, de fato, não é demagogia, né? Vocês estão o tempo inteiro... Eu ouvi durante o podcast, lendo talvez alguma coisa, o tempo inteiro assim, e a gente foi contratar uma consultoria de fulano, a gente fez uma pesquisa não sei o quê, contratou consultoria de não sei o quê. Então, realmente, o tempo inteiro, uma busca por se não aculturar. ficar... Eu acho que, assim, se a gente quer se desenvolver em qualquer tema, a gente tem que se aculturar. E aí, os recursos são, assim, ilimitados. São livros, são podcasts, são cursos, são consultorias, viagens, pesquisas. Eu acho que tem tanta ferramenta, né? Muito bom. Aqui a gente dá só 3, mas, assim, são infinitas. É que por temporada, são 10 episódios, então por temporada já são 30, né? Então tem bastante coisa pro povo. Sandra, eu adorei o nosso papo, de verdade. Super obrigado. Lembrando que tem mais uma perguntinha extra que nós faremos aqui para quem está na comunidade. Então, super obrigado e até a próxima. Obrigada a você. Dá para ver que, assim, não tem como hoje desvincular um varejo moderno com tecnologia, com dados e tal. E aí eu queria entender de vocês, como é a tecnologia na Hope, como são dados, como vocês se organizam, como vocês estruturam. Olha, a gente está indo cada vez mais para um lado mais analítico em relação a dados.